Oi, gente, tudo bom? Esse é o devocional de hoje. Eu tô aqui com meu papai e a gente vai falar sobre a pregação do nosso pastor no último domingo. E aí, pode falar? Tudo bem? Chamo o Lucas, pai da Madu. Vai fazer 18 aninhos agora, tá ficando nega véia, né, filha? Isso não é necessário. Agora é dia 19 deste mês de fevereiro. Bah, E pior. Ai, meu Deus, fevereiro. Que loucura, hein? Bah, mas sério. E como passa rápido, né? Eu tenho... a idade é essa aí. É essa mesmo. Aí, assim, ó... a gente tá com esse canal aqui pra transbordar na vida dos irmãos aí do próximo e aprender também, porque nós estamos sempre aprendendo. Então a palavra é sobre o culto, como a filhota falou, de domingo, que é de servir, servidão. Ele começou falando sobre Mateus, que é 5,38, né? Olho por olho, dente por dente. Aí falou sobre uma pessoa te chamar para andar uma milha, ande duas. E alguém te pedir a túnica, dele também a capa, né? Mateus, esse é Mateus? É Mateus 5,38. Mateus 5:38. Eu lembro que quando eu era nova convertida, acho que eu já tinha ouvido falar nesse negócio sobre a prostituta, quando eles dizem, atire a primeira pedra. Não, aí não é no 5,38, sobre a prostituta tô só falando. Mas, tipo assim, eu acho que eu já até tinha ouvido falar sobre essa história, mas eu nunca tinha realmente pensado nela. Então, quando eu li com outros olhos, eu comecei a perceber Já volto. o amor de Jesus, como foi incrível aquilo, porque eu nunca, em 1 milhão de anos, eu nunca pensaria em fazer aquilo. Eu ia ficar tipo, mano, e agora o que eu faço? Tá ligado? Tipo, que nem aquele meme lá, né? Mano, eu não ia saber o que fazer. E aí quando a gente lê essa parte também que o pai falou, a gente consegue perceber o como Jesus era sábio. E só querendo lembrar que Deus dá sabedoria pra quem pedir livremente, né? Então... E ele se colocava como servo, né, o tempo inteiro. E não precisa alguém pedir a túnica pra te dar a capa. Tu vê que o irmão tá precisando, ou até mesmo não só pra quem esteja precisando, porque generosidade é isso, né? Tu dá pra quem tá precisando, isso é caridade. Agora tu dá pra alguém que precisa, às vezes que tem mais posses, mais coisas que tu... isso é uma questão de honra e generosidade. Às vezes a pessoa pode ser lá uma pessoa mega bem sucedida, e Deus, se tu honrar, isso é um princípio poderoso. Tu honrá-la, Deus vai te dar dupla honra, né? E vai te colocar entre os reis, entre os grandes. E não que tu esteja com essa visão, eu vou daqui pra ganhar ali. Não, é que daí entra a lei da semeadura, né? Que ela não falha, é certo. Tu plantou, Deus ele vai te dar, né? Tu vai colher, né? Eu até queria falar de um exemplo que eu lembrei agora, que não querendo dar mérito nenhum pra mim, porque o mérito é só de Deus, porque se não fosse por ele eu não teria feito isso. Mas eu teve uma vez que tava um friozão, uma friaca, e eu lembrei que tinha um casaco extra na minha mochila, e eu passei por uma pessoa que tava congelando na rua e tava trabalhando na rua. É um haitiano, eu acho. E ele ia ficar um tempo ali. Orgulho, hein? Ia começar a vir uma chuvarada, e aí eu pensei, eu vou... Eu pensei não, né? O Espírito Santo começou a falar comigo e eu fiquei tipo, não, eu não vou fazer isso. Como é que eu vou chegar no cara e vou entregar um bagulho suspeito pra ele? Suspeito, um casaco é suspeito. Aí não, eu vou voltar, senão isso vai ficar me enchendo o saco, eu vou ficar me sentindo culpada depois. Dane-se. Cheguei no cara e dei o casaco e saí. Envergonhada, mas eu fiz isso. Mas eu fiz isso só porque Deus insistiu mesmo. Mas acho que se encaixa mais ou menos no que o pai quis dizer sobre... Servir. Que baita exemplo, né? Ele falou sobre a prostituta, né? E aí ele até fez a pergunta pra Duda, lá quando tava pregando pra Duda, não, pra geral, e a Duda respondeu, né? Como foi colocada
aquela mulher quando ela foi trazida lá, que ela foi pega em adultério. Então o Jesus estava lá Quer pregando. dizer que ela foi pega no ato, então Jesus... E ela tava como lá? Tava como veio ao mundo. Tava como e veio eu ao mundo. nunca tinha imaginado, nunca tinha pensado, nunca tinha, sabe, nunca tinha me dado esse estralo como deu no pastor, assim, sabe? Tipo, uma lâmpada acendendo na minha cabeça. Eu nunca tinha pensado nisso. Então imagina a situação daquela mulher naquele momento. Cara, que horror. Aí foi levada lá assim, nua e crua, né? E o que acontece? Jesus estava ali, não estava olhando para ela. Então ele fez uma analogia que eu refleti, é verdade, que ele estava desenhando ali e tal, não estava olhando para ela porque ele estava a servindo já. A partir daquele momento ele se coloca como servo o tempo inteiro. Ele estava servindo porque a multidão estava apontando ela, botando o dedo na cara, e aí, só sem vergonha e não sei o que. E provavelmente boa parte daqueles homens ali, eles já andaram com aquela mulher ali, solteiros, casados, e estavam agora querendo apedrejar, crucificar a mulher ali. Também. E por que Jesus ele não estava focando nela para servir no sentido de tirar o foco dela e tirar o foco do pecado? Porque tinha tanta gente apontando e querendo tacar pedra na mulher, e ele foi fazer o quê? Se sentou e começou a desenhar lá, fazer os risquinhos lá. Aí chegaram e perguntaram para Jesus, né? E aí, Jesus, o que vão fazer com a mulher? Foi pega em adultério aí, ó, essa sem vergonha aí, ó. O que vão fazer com essa tiosa aí? Aí ele... Como é que foi ali? Aí ele diz assim... Tire a primeira pedra quem nunca pecou. Não, tem algo que vem antes ali. Ele faz uma coisa? Não, aí ele continuou dando desenhando assim e tal. E aí ele perguntou quem é que não... Quem tá te acusando? Quem não tem pecado? Aí ficaram... Ao mesmo tempo que ele protegeu ela, ele protegeu as pessoas também. Porque ele não acusou... Olha quanta sabedoria, né? Ele não acusou nem a mulher e nem os acusadores. Ele fez uma pergunta, um princípio poderoso de sabedoria é fazer perguntas. E ele é o Deus vivo ali, na figura humana, em carne e osso, na terra, né? Então o cara é o ser humano, o cara, né? Olha como se refere a Jesus. Mas como ele estava ali, né? A pessoa é a mais sábia que pisou na terra, né? Não foi Salomão, foi Jesus, né? Então, aí ele perguntou, né? Quem não tem pecado? Vá lá, ataca, pode atirar. Aí os queridos começaram a tirar as pedras no chão, né? Isso foi genial. Foi genial, né? Daí ela chegou, Jesus, e agora? Daí aí ele fez uma pergunta pra ela. Cadê os teus acusadores? Meus acusadores foram embora, não tem nenhum aí. Alguém te julga? Não tem ninguém me julgando. Então, se eles não te julgam, muito menos eu. Então vá e não peques mais. E uma coisa que eu queria falar também é tipo assim, eu sei que às vezes é difícil não julgar os outros, ou até mesmo não se julgar, sabe? A gente tem muito costume de fazer isso porque a gente somos criaturas bem negativas às vezes, quase sempre, né? Mas uma coisa que também, tipo, se Jesus não julgou ela pelo pecado dela e pelo erro dela, quem é tu pra julgar os teus próprios erros, entendeu? Tipo, se Jesus não te condena, por que tu tá te condenando? Por que tu tá te condenando por uma coisa que ele já perdoou ou que ele tá disposto a perdoar? Entendeu? Tipo, ele te ama muito. Tu tem que ter amor próprio também pra se perdoar, sabe? E em relação aos julgadores, as pessoas que estavam apontando o dedo pra ela também, eu queria dizer que eu também sou esse tipo de pessoa que aponta o dedo pros outros. Eu não me orgulho disso, sabe? E Deus começou a botar a mão na minha consciência e eu comecei a pensar que quando eu julgava eu não me sentia bem fazendo isso, sabe? Na hora a língua coça pra fazer isso, mas depois que a gente faz, a gente fica tipo, por que eu falei? Qual era a necessidade? Entendeu? Então
foi muito legal isso mesmo, porque Jesus, quando ele perguntou pra eles e não apontou pra eles, tipo, ele fez eles, tipo, meio que olharem pro espelho, tá ligado? Tipo, Jesus não apontou nada, foram eles mesmos que refletiram e perceberam, sabe? Então ele faz assim, isso com a gente também, quando a gente se julga, ele não vai te apontar o dedo. É como Jesus tivesse colocado um mega espelho na frente dele e tivesse escrito, não está escrito, mas automaticamente a própria mente de cada um daqueles acusadores falou para eles, né? É como se tivesse um Simancol. Te flagra, meu irmão. Tipo, tu é pior que ela, entendeu? Então isso me fez refletir. Desculpa. Pode falar. E isso também não tem problema. Por mais que tu seja pior que ela ou não tão ruim quanto ela, também não tem problema, porque ele não tá... Se tu assumir e tiver consciência, né, daquilo que nem ela disse, Sim. eu sou assim e tal, eu tô procurando melhorar e rever os conceitos. Jesus, ele não tem problema, assim, nunca teve problema com os pecadores, ele andava no meio dos pecadores, ele tem problema com os religiosos. Esses aí levavam ripa o tempo inteiro. Eles não aceitavam os religiosos, ele veio para os doentes. E uma analogia que eu faço, quem são os doentes? Na verdade, respirou, tá vivo, é doente. O ser humano, ele é doente. Que ele tem que tomar, ele tem que se tratar todo dia, senão ele fica meio pancadinho, ele fica chato pra caramba, ele começa a apontar o dedo em todo mundo, pra todo mundo, e acha que só ele que é o perfeitão e tudo mais, como na verdade não é assim. Tu tem que tomar um remédio todos os dias, que o remédio é Cristo, e se tu não tomar esse remédio, aí a coisa, ela começa a sair do trilho, a não ir muito bem. Então todo dia tome esse comprimidinho aí que é Cristo. É isso aí, gente. Ficou meio longo, mas a gente estava dialogando aqui com vocês. Então falem nos comentários o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham, se vocês discordam, não tem problema, né? Mas aí falem com a gente, deem um like, compartilhem, se inscrevam também. E continuem acompanhando a gente. Daqui a pouco vem a minha mamãe aqui pra conversar com vocês também. E quando vê a Bela... Pai e Filho, esse é o canal Pai e Filho, Pai e Filha, e Mãe e Filha, e Irmã, e família. O canal da família. Vai aparecer todo mundo aqui uma hora, tá bom, gente? Tchau pra vocês, um dia abençoado, e isso aí. Tamo junto. Tamo junto.